Tudo bem, e aí como é que a gente começa a abordar esse paciente? Essa está no guia prático de abordagem do controle ambiental, da ASBAI, isso aqui, e aí eu vou aumentar para vocês, é muito importante a gente ler junto. Aqui são dicas de controle de ambiente, o que o paciente com rinite alérgica tem que fazer. Isso eu dou para todos os meus pacientes no dia a dia, eu falo para todos os meus pacientes no dia a dia, às vezes eu dou até impresso, mas tem umas coisas muito interessantes para vocês verem aqui. Até hoje a gente não conseguiu confirmar completamente sobre toda a evidência científica dessas indicações, tá? Mas a gente sabe que melhora muito os sintomas do paciente, muito, muito, muito. Não adianta ele fazer só o medicamento ou a imunoterapia e não fazer nada disso aqui, ele não vai melhorar. Então, o paciente vai dormir, o quarto tem que estar sempre ventilado, o quarto tem que ser um local ensolarado. Eu sei que a gente tem dificuldade disso na nossa população é muito pobre, a gente tem lugares que as pessoas não têm nem janela na casa, eu já atendi muitos pacientes assim, que a casa só tinha a porta de entrada e a porta de saída, então a gente tem que tentar pedir para fazer isso, mas se não for possível, infelizmente, não tem o que fazer nesses casos. A gente tem aqui escrito como limpar, que o travesseiro e o colchão não pode ser de pena, não pode ter nada que seja algo que vai ter o alérgeno. As roupas de cama e os cobertores devem ser lavados sempre com temperaturas mais altas, temperatura acima de 55 graus e secadas no sol. Então às vezes o paciente não consegue, não tem uma máquina, não tem nada para poder esquentar a água, eu peço para lavar a roupa e botar no sol, para poder conseguir matar o ácaro, para poder reduzir a quantidade de ácaro no local. E essa história do sol é muito interessante, né? Porque na Idade Média tinha um ditado que vem desde o latim, que fala que casa que entra sol não entra médico. Então, se entra sol, mata fungo, mata ácaro, limpa o ambiente, mata a exposição e o médico acaba não entrando, que o paciente não tem tanta infecção. A gente pede o paciente sempre dar preferência ao aspirador de pó e passar pano sobre as regiões, sobre em cima das regiões, e evitar vassoura. O paciente evitando vassoura, porque a vassoura pode levantar a poeira durante até 8 ou 12 horas. E o paciente às vezes nem vê e está ali com bastante poeira levantada. Então ele dá preferência a passar pano no úmido, a usar aspirador e tentar não utilizar vassoura. Evitar sempre tapetes, cortinas, almofadas, almofadões. Por que isso? Porque a gente sabe que esses dispositivos de pano vão acumular muita poeira, vão acumular muito ácaro e muito resíduo de pele humana e de pele dos animais. Então a gente pede para o paciente tentar evitar o máximo possível. Não deixar camas e berços colados na parede, porque colados na parede você vai acabar também acumulando ali mais poeira, mais fungo e vai ficar próximo de umidade. Às vezes pode ter umidade na parede. Evitar bichos pelúcios ou estantes com muitos livros que você não consiga tirar aquilo de forma recorrente. E evitar brinquedos que tenham muito pelo. Isso é muito importante no paciente que tem rinite, porque vai acabar acumulando poeira. Deixar muita caixa de papelão, muito jornal, muita revista acumulado ali, aquilo vai acumular poeira e vai acabar dando reação no paciente. Sempre eliminar mofo ou umidade das paredes, a gente pede isso constantemente para os pacientes. E como eu falei ali embaixo, evitar vassouras e espanadores e aspiradores de pó comuns, né? Aqueles que vão acabar puxando e jogando de volta no mesmo local. Tem que ter aqueles que tenham filtros, aqueles que consigam grudar o filtro para poder você lavar o filtro de forma recorrente. Ambientes fechados de forma prolongada, né? Então você evitar do paciente dormir, chegou numa casa de praia, chegou numa casa de campo, chegou num hotel que estava fechado, ele já ficar ali dentro daquele ambiente ou num ambiente que tem alguém que esteja fumando. E é muito comum o paciente falar assim, não, mas a avó dele fuma, mas fuma longe dele. Mas não fuma longe, né? Fuma ali a 10 metros, volta soltando todo o cheiro de cigarro do mundo. E o paciente fala isso para você e se você for contra ele, às vezes fica chateado com você. Porque você fala, não, ele fumou lá, mas quando ele voltou o cigarro veio junto. Ele está ali soltando no rosto da criança. Não, mas eu fumo longe. Não, eu fumo pouco. Você fala, tá, mas não importa a quantidade de cigarro que você fuma. Um cigarro já está contando. Mas é difícil, né, parar de fumar. As pessoas sempre têm uns argumentos para poder falar para você que está sendo feito, né? Então tem que deixar aberta a casa de praia, a casa de campo, o hotel, a casa da avó, a casa de alguém que você foi, por pelo menos 24 horas, já arejando aquele ambiente, para poder não dar aquele cheiro de mofo, né? E a pessoa dormir ali dentro. Então não pode chegar e já deitar para dormir com o ambiente todo fechado e tudo dessa forma.
Evitar animais, né? A gente tenta sempre pedir para tentar evitar os animais que sejam muito alergênicos, como cachorro, gato, né? E os demais que a gente já conversou. Mas eu, particularmente, não tiro o animal se você já tiver com o animal lá, né? Porque é uma maldade você falar, não, dá o animal. Eu acho isso imoral, né? Por mais que não tenha uma característica ilegal, é imoral. Você vai acabar tirando, às vezes, o companheiro da família, que é um filho, né? Muitas das vezes. A pessoa trata como um filho, tá ali, é o amiguinho da criança e tal. Então, o que eu peço? Nesse caso do animal, eu peço para que o local onde o animal fique, primeiro para o animal não subir na cama, para o animal não dormir junto, né? Ou então não entrar no quarto. E se no local onde o animal ficar, sempre tem que estar muito bem limpo, tem que ser limpo de forma constante, tem que passar aspirador o tempo inteiro, tem que, né, de forma constante, tem que evitar todas as coisas que possam guardar pelo ou pele do animal, e o animal tem que ser tem que ter a higiene do animal para ele poder tentar soltar a menor quantidade de pelo e pele possível, né? Isso é importante. Isso é uma forma da gente poder também ter uma conversa, uma troca com o paciente. Não tem que ser exatamente só o que eu quero, né? Eu tenho que ter essa troca. Não é que eu quero, o que a ciência quer. Eu tenho que ter essa troca com o paciente para ter uma boa relação. Isso é importante. Evitar qualquer tipo de inseticida ou coisa que seja venenosa para ser irritante para o nariz do paciente. Sprays, talcos, desodorantes que possam ser irritativos e perfumes irritativos. Assim como morar dentro de um local que liga-se um automóvel o tempo inteiro e cigarro, né? Essas coisas são importantes. Além disso tudo, vocês veem que são bastante coisa, né? Muita dica, então uma consulta de rinite a gente vai falando várias coisas para o paciente. Evitar banhos muito quentes. Isso é engraçado. Eu falo para os pacientes assim, ó, tem que evitar aquele banho canja de galinha que você toma, tá? E o paciente abre o olho assim para mim. Como é que o senhor sabe? Tiver a pele ressecada do paciente, né? O paciente com atopia já tem a pele mais seca. E o paciente quando toma um banho quente, ele fica com a pele muito seca. Quem cozinha e está escutando, está vendo essa aula, sabe que quando você quer tirar gordura de uma panela, o que você faz? Você joga água quente. Então a mesma coisa é tirar gordura do corpo, você joga água quente. E aí o paciente chega para você com a pele muito ressecada, você percebe, você vê aquela pele seca. E a mudança de temperatura brusca e o banho com água quente, ele vai fazer mais vasodilatação no nariz. E aí o paciente fala assim, eu tomo banho, depois que eu saio do banho, eu fico com o nariz muito entupido. Eu falei, você tomou banho quente, né? Aí o paciente, como é que você sabe? Por isso, que você vai fazer vasodilatação muito intensa no nariz e às vezes você está tomando um banho quente e sai para um local frio. Aí o nariz fica inchado e ele acaba tendo os sintomas. Ele tem que sempre tentar viver em um local que tenha muito o ar bem arejado, tem que usar máscaras e proteções se ele trabalhar com algo que tenha muito estímulo. Então tem pacientes que são empregadas domésticas, pacientes que trabalham com indústria têxtil, paciente que é frentista de posto de gasolina. Tem 2 pacientes frentistas de posto de gasolina que a rinite deles piorou muito quando eles foram para o posto. Esse paciente, eu vou falar para o paciente sair do trabalho dele, não posso fazer isso, né? A gente às vezes pede para mudar de ambiente, mas nem sempre é possível. Então você tem que ter um bom senso de pedir para o paciente usar máscara. Ele vai ter que usar um EPI, você vai pedir para ele usar um EPI, uma N95, um PFF2, para poder ele tentar bloquear aquele cheiro irritativo ou alérgeno que ele acaba tendo a reação. Se ele fizer uma anafilaxia àquele trabalho, aí sim ele vai ter que acabar tentando trocar. Mas fora isso, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vive num país que as pessoas precisam trabalhar de qualquer forma no que elas conseguem. As pessoas às vezes não têm tanta formação, não têm como trocar de ambiente. É a mesma coisa nós aqui, né? Quem está escutando e estudando de medicina médico, você vai precisar usar luva. E aí, você vai parar de trabalhar? Não, você vai trocar o tipo de luva para uma de vinil. Você vai trocar então o seu EPI, né? Se você tiver uma reação ao látex, por exemplo. Mas você não tem como. Vai mudar a sua vida, vai parar de trabalhar? A gente tem que ter bom senso, né, nessas indicações. Não pode ser totalmente fechado. Então essas são várias indicações, como eu acabei de explicar, principalmente ar-condicionado e ventilador, não esquecer também, tem que ser limpo de forma constante a pá do ventilador e a filtro do ar-condicionado, né? A pá do ventilador, tem ventilador que nem ventila, né? De tão sujo que é a grade e a pá do ventilador. Parece que o ventilador só está ali funcionando, gastando energia.